dia a todos e a todas, queridos amigos, parceiros, todos aqui presentes que fazem da melhoria da educação pública brasileira a sua causa. Vamos começar o segundo congresso do Todos pela Educação, Educação, Agenda de Todos, Prioridade Nacional. Vamos iniciar a sessão de abertura. E, para isso, eu chamo aqui ao palco o senhor presidente do Conselho de Governança do Movimento Todos pela Educação, Dr. Jorge Gerdau Johann Peter. O excelentíssimo senhor ministro da Educação, Aloysio Mercadante. O senhor presidente do Conselho Nacional de Educação, José Fernandes Lima, que aqui nos recebe. O senhor presidente do INEP, Luiz Cláudio Costa. A senhora presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, e secretária de Educação do Mato Grosso do Sul, Maria Nilene Badeca da Costa. E o senhor vice-presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, e secretário municipal de Tabuleiro do Norte, Alessio Costa Lima. Convido o Dr. Jorge Gerdau, presidente do Todos pela Educação, para vir ao púlpito e nos dar as suas boas-vindas. Bom dia a todos e a todas. Saúdo inicialmente o nosso senhor ministro da Educação, Aloysio Mercadante, e em seu nome também saúdo a presença das demais autoridades. Eu gostaria de agradecer também a presença de todos que estão participando nesse evento, nosso segundo congresso de Todos pela Educação. O Todos pela Educação é um dos principais movimentos no mundo que reúne governos e a sociedade civil em prol de uma causa de nação, a educação. É um exemplo de um exercício pleno da democracia, com o compromisso de realizar mudanças estruturais na gestão da nossa educação. Para que possamos ter sucesso com a educação, é fundamental a definição clara de metas e a busca pelo seu atingimento. Eu gostaria aqui ainda de fazer uma observação importante, que dentro de uma visão de aprimoramento de governança é decisivo ter metas. Gostaria ainda de fazer uma segunda observação. Quando se tem metas, o segundo capítulo de preocupação em gestão é analisar quais são os processos críticos que eu preciso ter para que a meta seja atingida. E o terceiro ponto é para ver se essa vivência em relação ao processo de gestão, esses processos são robustos. É decisivo, um desafio que nem nós temos na parte de educação, é realmente uma análise muito crítica e de permanente vigilância. Eu, no trabalho nosso de Todos pela Educação, eu talvez hoje tenha a maior inquietação e que até emocionalmente mexe comigo. É a pergunta: nós vamos atingir as metas definidas em conjunto, né, entre o Ministério da Educação, a sociedade civil e Todos pela Educação? Porque eu acho que esse aspecto, e por isso que é importante a realização do Congresso, a participação de todos, o debate e a análise, porque essa pergunta, né, no meu entender, ela é decisiva, né? E a inquietação se a meta vai ser atingida ou não é realmente um desafio que as pessoas que têm consciência, né, da sua cidadania, da sua responsabilidade, têm que ter essa inquietação. Por isso que é tão importante a mobilização de todos, né, e o envolvimento do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e os gestores da educação, famílias, né,
O envolvimento das famílias é uma peça-chave que falta na nossa cultura no país. E os próprios alunos. É indiscutível que, nesse processo, eu gostaria de reforçar o papel do judiciário. Nós temos tido um trabalho intenso com o judiciário, com as promotorias, né? Porque a educação é um direito, né? Mas não basta a definição nossa de que é um direito, né? É realmente analisar se nós estamos executando, nós estamos possibilitando que esse direito aconteça. Essa inquietação tem que estar, no meu entender, na responsabilidade de cada cidadão e de toda a sociedade envolvidos no processo de envolvimento de todos. E por isso que, no meu entender, esse debate, esse trabalho, conjugando as diversas entidades envolvidas no processo educacional, como o Undime, Concede, Unicef, Unesco, o BID, né, é tão importante porque ela nos traz não só uma visão da realidade, como nos traz, inclusive, uma visão global ou internacional para melhor análise e a busca, novamente diria, do atingimento das nossas metas. Neste congresso, pretendemos efetivar debates e conclusões, a partir da cooperação entre os diferentes agentes da sociedade, dando mais um passo importante rumo a garantir uma educação com mais qualidade e equidade. A participação de todos é fundamental. Uma das frases que eu mais debato normalmente nas nossas reuniões de conselho é dizer assim: nós temos que lutar para corresponder a todos. Todos têm que participar nesse processo do desafio que o país tem na vitória sobre a educação, principalmente na educação fundamental. Eu vou me permitir fazer uma visão, uma preocupação que eu tenho, mas, normalmente, no Congresso, tipicamente na lei da responsabilidade educacional, né, a representação e o debate, no meu entender, muitas vezes é desproporcional. Por quê? As corporações, né, sejam as instituições de ensino, nas suas organizações, as próprias corporações, sindicatos, etc., elas têm o seu poder, a sua capacidade junto ao Congresso. Mas o principal é o nosso cliente. Quem é o nosso cliente? São as crianças. Será que elas estão representadas nesse debate satisfatoriamente? E por isso que eu coloco ainda novamente a responsabilidade que nós temos no trabalho de todos pela educação, que a nossa visão tem que ser ampla, na busca do objetivo a ser atingido. E isso aí se faz com consciência, racionalidade de análise, mas com muita sensibilidade e responsabilidade social, que, no meu entender, cada cidadão tem que ter com a sua comunidade, com o todo. Então, não esquecer a criança, que é o principal fator de toda essa nossa reunião, de todo o nosso trabalho. Ministro Mercadante, temos o compromisso de trabalhar juntos, de apoiar ao governo na melhora contínua da educação brasileira. Eu não posso deixar de destacar aqui o trabalho feito ainda recentemente sob a sua gestão e com um posicionamento fortíssimo da nossa presidente Dilma sobre o PENAC. Certo? Eu, pessoalmente, acho que esse trabalho de busca da educação certa, da idade certa, né, do PENAC, é, talvez, o ponto mais crítico que nós temos no desafio do país. Por quê? Uma é pelo conceito da descentralização que nós temos no sistema educacional, consequentemente, nosso desafio é dos mais de 5.000 municípios atingir esse processo. E eu volto novamente ao raciocínio teórico que coloquei no começo, né, a meta. A definição do PENAC foi, no meu entender, decisivo. Eu, pessoalmente, pela própria vivência da minha vida, né, a gente tem que construir fundamentos sólidos, e o fundamento está na educação básica. Há pouco ainda estava conversando
com o nosso presidente do Conselho Nacional de Educação, e talvez tenha até problemas de natureza cultural e histórica nesse nosso processo, de que nossos métodos, sistemas de gestão, acompanhamento da educação superior, eu acho que nós atingimos evoluções importantes, e tem consciência, eu diria que isso anda bastante bem. Mas na educação fundamental, eu acho que nós estamos atrasadíssimos. E eu acho que, como cidadão, a nossa responsabilidade está essencialmente na educação fundamental. E isso vem, talvez, até com problemas culturais, históricos, do positivismo, etc., que faz de criação de uma elite, né? Mas o sucesso de uma sociedade, sob o aspecto social ou sob o aspecto econômico, está quando tem uma boa base educacional básica. A gente tem os exemplos, inclusive, na vida, que quando houve uma educação básica, a vitória é praticamente certa. Por isso que eu acho que nosso trabalho é tão importante. E eu quero ressaltar, ministro, vamos dizer, a importância, né, do PENAC. Agora a pergunta é, o processo crítico para que nós tenhamos sucesso com o PENAC. Tá? Dentro da realidade brasileira, né, da estrutura descentralizada, como se faz? Aí eu pergunto, esse processo crítico vai ter sucesso ou não? A mim me angustia, tá certo? Dentro da visão do trabalho de todos pela educação, o desafio que nós temos. A verdade é que o resultado do nosso esforço conjunto nos trará mais aprendizado para as nossas crianças e jovens e vai consolidar o desenvolvimento sustentado do Brasil. Cabe destacar também o evento de ontem, né, em que foi assinado pela presidenta Dilma a lei que destina os royalties do petróleo 75% para a educação e saúde 25%. Né? E a importância, lógico, da gestão desses recursos. Importante fazer um reforço claro aí. A geração de recursos, que nem o royalty, não pode ser gasto em despesa, tem que ser investimento. E educação é investimento. E o investimento mais importante. Investir em educação, o resto dos problemas, teoricamente, quase que dá para dizer, eles se resolvem. Então, eu diria assim, temos dois fatos aí, senhor ministro, né? Seja o PENAC e seja essa assinatura ontem, que, no meu entender, são passos marcantes, né? Eu diria até dizer que mexem com a emoção de qualquer cidadão responsável nesse país que participa nesse processo de construção e na tentativa de resolver os problemas. Eu aqui encerro, né, com essa pergunta que nós temos que analisar permanentemente, vamos atingir as metas ou não? E aí eu me permito agora, ao encerrar, né, fazer uma observação que eu aprendi na minha vida prática muito cedo isso, estagiando no quartel, né, que é a palavra cuidado. E há um ano atrás, assim, me passaram o YouTube do Bernardo Toro sobre a palavra cuidado. Isso é um trabalho maravilhoso, leva 10 minutos. Leva 10 minutos, mas é extremamente interessante o conceito de cuidado. Bernardo Toro diz assim, nós temos que ter cuidado, em primeiro lugar, com a nossa saúde, com o nosso espírito, com a nossa família, com os nossos amigos, com nossas instituições e, finalmente, o cuidado com o planeta. E aí, para poder transmitir essa visão absoluta, eu digo assim, qual é o símbolo que talvez eu colocaria, isso já não está no Bernardo, isso é a imaginação minha. Qual é o símbolo onde eu vejo a atitude de maior cuidado? É quando a mãe coloca o seu filho, o seu bebê, no berço. Aquilo é uma reverência, um cuidado para que a criança possa dormir, que não bata, não choque nada, se aquilo tudo corre bem. Né? Então, eu digo o seguinte, a gente na vida tem que ter cuidado nas áreas que trabalha, que atua. E eu digo o seguinte a todos, tenhamos cuidado com a nossa educação. Né? A palavra cuidado é cuidar, para que realmente possa ser atingido o sonho do país. E a nossa responsabilidade, principalmente, é dentro de uma visão de sustentabilidade. A educação tem que criar um cidadão e tem que criar um agente econômico
Porque sem as competências dos dois, nós não construímos aquele cidadão que o país precisa, né? E cada um de nós, dentro das suas possibilidades, dentro da sua contribuição, eu acho que tem que trabalhar no sentido de vamos cuidar da nossa educação. Eu acho que a maior meta que a Todos pela Educação ajudou a construir foi a mudança de que a educação tinha, há poucos anos atrás, a 6ª prioridade. Hoje nós estamos na 2ª. Né? A nossa meta tem que ser que seja a primeira. Tá certo? E aí, nós conseguindo que a educação seja a primeira prioridade, pode estar certo que uma série de outros problemas que nós temos no país vão ser resolvidos. Mas o passo mais complexo, se nós vencermos o projeto PENAC da educação na idade certa, né, nós vamos ter construído o fundamento que aí nós aprendemos a gerenciar uma série de outros problemas que a educação precisa. Mas essa primeira etapa, talvez nesse momento, seja mais difícil ser vencida. Senhor ministro, o senhor conta conosco nessa elaboração, desse trabalho, porque Todos pela Educação existe para somar a tentativa de somar a sociedade civil da forma mais ampla no apoio de construir uma educação. Eu agradeço a presença de todos e muito obrigado e um bom dia. Muito obrigada, doutor Jorge. Agora convido o senhor Alessio Costa Lima, vice-presidente da Undime Nacional, para a sua fala de abertura. Senhor Ministro da Educação, Luiz Mercadante, em nome de quem eu gostaria de saudar a todos que compõem esta mesa de abertura, a todos e todas aqui presentes, um bom dia. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Movimento Todos pela Educação o convite à Undime, para participar desse momento, e de todo o Movimento Todos pela Educação, e em outras oportunidades, estivemos somando presentes, e dizer assim que a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais da Educação, ela congrega hoje os 5.568 municípios brasileiros, e a nossa missão maior é justamente a questão da defesa, a luta pela defesa da educação pública, uma educação pública no município, e uma educação pública com qualidade social. E, por qualidade social, entende-se que é realmente o acesso de todos à educação, a permanência dessa criança na escola, e não só a permanência, mas o sucesso. E aí está embutido no sucesso a questão maior, que é a questão da equidade, que essa qualidade não seja para poucos, ou de algumas escolas, ou de alguns municípios, mas que essa qualidade seja realmente para todos os brasileiros, nos mais diversos locais do nosso país. E aí a gente tem assistido, assim, quanto Undime, quanto município, nessa luta, o esforço por essas redes municipais de ensino, na tentativa de melhorar, de aperfeiçoar seus mecanismos de gestão pública municipal, da política municipal da educação. A gente reconhece a parceria, o regime de colaboração com o Ministério da Educação na implementação das políticas públicas em todo o nosso país, E a gente tem tido como resposta desses esforços, na união de esforços, sobretudo da atuação no âmbito das políticas municipais, o recente DHM, que a gente sabe que essa melhoria, a gente sabe que o carro-chefe dessa melhoria foi, de fato, a educação, e isso é uma amostra dessa soma de esforços que já vem dando e produzindo resultado no sentido da gente melhorar a qualidade dessa educação que é ofertada em nosso país, que ainda não é a que nós queremos, mas pelo menos nós estamos lutando, estamos perseguindo essa qualidade almejada. E aqui a gente ressalta a importância do movimento Todos pela Educação nesse contexto atual, um contexto de complexidade, um contexto de diversidade, com escassez de recursos e tudo mais. Aí vai, sim, exigir de nós realmente mais competência na gestão dos recursos públicos, maior parceria com a iniciativa privada, e é salutar o movimento Todos pela Educação, que congrega esses diferentes atores, e parabenizar, sobretudo, pela escolha muito feliz e oportuna do título desse segundo Congresso Nacional, que é a questão do educação, a agenda de todos, é a chamada ao compromisso e à corresponsabilidade, que não é papel só da União, dos Estados e do município, a oferta da educação pública, mas sim é uma responsabilidade compartilhada de todos nós brasileiros, para que realmente todo cidadão brasileiro tenha, de fato, acesso ao conhecimento, acesso a essa educação.
e, ao mesmo tempo, ela coloca isso como uma prioridade nacional. Nós sabemos que, de fato, só teremos educação de qualidade, com seriedade e equidade no nosso país, quando, de fato, a educação for tratada como uma política prioritária da nação. Até lá, de fato, fica difícil a gente falarmos de educação de qualidade. Então, essa chamada do movimento Todos pela Educação desse segundo congresso, esses 2 dias que nós estaremos debatendo as várias esferas, os vários atores que vão participar desse congresso, com certeza vão dar luz para que a gente possa avançar nessa caminhada. Em nome da Undim, muito obrigado. Muito obrigada, Alessio. Convido agora a senhora presidente do Concede, Maria Nilene Badeca da Costa. Bom dia a todos. Cumprimento a todos os participantes deste evento, na pessoa do senhor Jorge Gerdau, presidente do Conselho de Governança de Todos pela Educação, e do nosso ministro da Educação, Aloysio Mercadante. O Conselho Nacional de Secretários agradece o convite pela participação neste grande evento, porque nós temos neste congresso, neste segundo congresso, Educação, Agenda de Todos, Prioridade Nacional, promovido pelo Todos pela Educação e parceiros, um momento ímpar para analisarmos, discutirmos e debatermos questões de extrema relevância para a educação nacional, que levam em conta os aspectos regionais e local imprescindíveis dadas as dimensões e características do nosso Brasil. Que o debate aqui proposto aponte caminhos e proposições no sentido de envidar esforços para a promoção de ações que viabilizem os anseios da sociedade na concretude dos direitos educacionais já consagrados. Parabéns a toda a equipe que organizou este grande evento, pelas proposições, pelos debates que nós vamos estar participando nesses 2 dias. Muito obrigada. Muito obrigada, Nilene. Agora eu convido aqui para fazer suas palavras, o senhor Luiz Cláudio Costa, presidente do INEP. Bom dia a todos e a todas. Eu queria aqui saudar o nosso ministro do Estado da Educação, professor Aloysio Mercadante, saudar o Dr. Jorge Gerdau, presidente de Governança de Todos pela Educação, saudar o presidente do CNE, professor José Fernandes Lima, que nos recebe, saudar e agradecer o trabalho feito em parceria com o Concede, a nossa Maria Nilene Badeca, da mesma forma a Undim, através do seu vice-presidente, o Alessio, e saudar a todos os acadêmicos, enfim, aos jornalistas, a todos vocês que aqui estão. Eu gostaria de começar a minha reflexão pelas lúcidas palavras que o professor e o Dr. Jorge Gerdau nos fez. Primeiro, ele chama a atenção para um fato que é a realidade no Brasil, por diversas razões que não nos cabe aqui discutir. O Brasil começa a sua educação e criou, inclusive, toda a sua cultura de avaliação na pós-graduação. E é por isso que o Brasil é hoje o 13º produtor de ciência nova no mundo. É por isso que o Brasil conseguiu avançar em várias áreas. Por exemplo, a ciência da agricultura tropical nasce no Brasil. No campo da aeronáutica, no campo da energia, em várias áreas o Brasil é destaque. Um país que tem a 13ª produção, com cerca de 2,7% dos artigos indexados no mundo, que resolve vários problemas e contribui efetivamente para isso, é porque conseguiu instituir, e aqui eu falo até, eu fui coordenador de pós-graduação quando na minha universidade, e a cultura se incorporou da seguinte forma: antes nós tínhamos visita em todos os cursos de pós-graduação, hoje não existe mais. A pós-graduação se estruturou e, graças a um trabalho belíssimo do professor Jorge e outros da CAPES, hoje nós temos, inclusive, os cursos de excelência internacional, que são os cursos 6 e 7, ou seja, a pós-graduação se estruturou dessa forma. Faltava essa visão da creche à pós-graduação. Foi por diversas razões que isso ocorreu, mas o governo, a sociedade, definiram trazer toda essa cultura da avaliação para os outros níveis. E isso é que o Brasil está fazendo. Por isso é que o nosso PNE, além de ter metas quantitativas, tem metas qualitativas, extremamente discutidas pela sociedade brasileira, pelo Estado brasileiro. Metas que levaram em consideração
o momento que nós estávamos, ou seja, a fotografia e o filme que nós deveríamos fazer, verificando o esforço de cada escola desse país, de cada município desse país, de cada estado, para alcançar os níveis que foram cientificamente elaborados, baseando-se nos resultados da OCDE. Então, o Brasil tomou essa decisão. Isso é muito importante. E nós estamos fazendo isso. O Brasil vem alcançando as suas metas com dificuldades, mas eu repito sempre que o filme brasileiro da educação nos últimos 10, 12 anos é algo que não se tem precedentes no mundo. Porque em um país como o nosso, o maior indicador de qualidade da educação é a inclusão. E o Brasil fez isso de uma forma fantástica, graças ao trabalho com SEDE, Undime, dos gestores municipais, estaduais, da sociedade civil. O Brasil consegue fazer uma inclusão sem precedentes. Mas, evidentemente, que só a inclusão não é necessária se nós queremos transformar o país. É preciso a inclusão com qualidade, por isso as metas. E nós estamos, apesar de todos os desafios, principalmente no ensino médio, alcançando essas metas, considerada a inclusão e a qualidade. Mas eu acho, e o Dr. Jorge Gerdau abordou isso, e eu queria dizer do momento histórico que nós estamos vivendo. Graças à decisão do ministro Aloysio Mercadante, da sua visão estratégica, do seu conhecimento do processo educacional, do seu conhecimento de gestão, ele percebeu claramente que faltava o alicerce. E aí que nasce o Pacto Nacional de Alfabetização na idade certa. Porque é isso que faz, evidentemente, a transformação. O que fizemos na pós-graduação, o que estamos fazendo na graduação, isso tudo é importante. Mas se nós queremos, de fato, fazer a transformação efetiva, que leva anos, não é? Porque educação não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, era preciso ter coragem de fazer esse pacto. E graças ao trabalho da Consede, da Undime, decisão do ministro e da presidenta, nós temos o pacto já uma realidade, com os professores sendo treinados, e mais, com avaliação, doutor Gerdau, como o senhor disse. Ele pediu, e nós já estaremos fazendo hoje no INEP, a avaliação dos nossos estudantes do terceiro ano, porque é isso, nós precisamos ter avaliação para sabermos se estamos vencendo os processos e alcançando as metas. Então, o pacto traz para nós essa certeza que nós teremos essa onda positiva e essa transformação que já ocorre no Brasil. E ontem nós vivemos realmente algo que é aquilo que vai sustentar todas essas nossas ações e que mostra a decisão do Brasil em, de fato, aportar os seus recursos de um bem finito em algo que realmente, como disse a nossa presidenta ontem, liberta e emancipa o povo brasileiro, que é a educação. Talvez nem todos tenhamos percebido a dimensão do ato de ontem, mas é uma dimensão histórica que mostra que o Brasil aporta os seus recursos finitos e decide aportar na educação os seus, do pré-sal, os royalties, enfim, os recursos dos royalties do petróleo vão para a educação. Eu acho que vivemos esse belo momento, e isso, evidentemente, só se faz com diálogo social. É por isso que eu quero aqui agradecer a todos pela educação, doutor Jorge Gerdau, reconhecendo o belíssimo trabalho. Muitas vezes temos divergências, debatemos, a educação é assim mesmo. A educação é muito boa, até mesmo quando nós temos bons debates. Eu falo isso até porque nós vamos agora fazer um Enem para 7.200.000 pessoas, que para nós é um dos momentos mais bonitos desse país, que mostra as pessoas que querem chegar ao Enem, e mesmo quando temos todos os debates, em qualquer área, seja no Enem, no ensino médio, nas nossas metas, é bom que a educação seja discutida. Porque, como disse o doutor Gerdau, graças a esse diálogo social, é hoje algo que está no imaginário do povo brasileiro, o desejo da educação, e mais da qualidade da educação. E o mais importante é hoje a política pública das mais bem avaliadas do governo. Então, eu acho que a todos nós cabe uma grande responsabilidade como educadores, como pesquisadores, como sociedade, para que nós possamos continuar avançando mais. E isso não se faz sem um diálogo social, por isso eu quero agradecer a todos e a todos aqueles que participam desse debate, desse diálogo sobre a educação brasileira. Muito obrigado. Muito obrigada, Luiz Cláudio. Bom, chamo agora o senhor José Fernandes de Lima, presidente do Conselho Nacional de Educação.
Bom dia a todos e a todos. Quero cumprimentar aqui o senhor ministro da Educação, Luiz Mercadante, o senhor Jorge Gerdau, nossa professora Nilene, presidente do Conselho, os nossos professores Luiz Cláudio, e agora tinha decorado o nome dele e já esqueci de novo, nosso representante da Undime. Isso faz parte, o juízo não anda lá, essas coisas todas não. Mas tem umas coisas boas ainda, bem guardadas aqui, bastante fortes. É porque vocês veem, eu não tenho aqui os papeizinhos. Mas daqui a uns dias vamos progredir, de tanto fazer esses eventos aqui, você vai ver que vai chegar uma hora que eu também vou ter papeizinhos. Mas eu vim aqui para dar as boas-vindas para todos vocês, sejam bem-vindos ao CNE, o Conselho Nacional de Educação. É uma enorme satisfação receber a todos vocês aqui, e eu estava olhando agora há pouco, vendo tanta gente conhecida, eu já estava começando a ficar feliz. Eu acho que eu estou sendo do ramo já, tá certo? Mesmo direitinho, né? Não só pelo tempo que estou andando nesse caminho, mas também pelas amizades que nós estamos fazendo ao longo dessa trajetória. Todos vocês sabem que esta casa é uma casa de assessoria ao Ministério da Educação, que tem tarefas de falar sobre pareceres, resoluções, etc., mas também é, pela Lei 9.131, uma casa de escoamento dos interesses da sociedade para que nós possamos fazer essa intermediação com os poderes constituídos. Só por isso já justificaria o fato de que nós estamos aqui abrindo esse espaço para que o Todos pela Educação faça o seu segundo congresso, tá certo? Porque já alojamos o primeiro em 2011, e dessa vez com o título Educação, Agenda de Todos, Prioridade Nacional. Mas nós temos um outro motivo que eu gostaria de falar aqui, dizer também que justifica o fato da gente estar alegre, satisfeito com a presença de vocês aqui. Essa casa, essa sala, vocês não estão vendo, porque nós colocamos aqui um negócio muito bonito, mas lá atrás tem ali a nossa sala de reuniões, e naquela parede de reuniões nós temos uma foto do nosso patrono, Anísio Teixeira, que é um educador que, na primeira metade do século passado, discutia muito fortemente e empenhava com muito vigor o labro da educação para todos, já naquela época. Portanto, eu quero dizer para vocês que sintam à vontade, porque quando nós estivermos aqui discutindo durante esses 2 dias, nós estaremos sob os auspícios, no clima que permeiam todas as discussões que acontecem aqui dentro dessa casa, durante todo o trabalho que nós temos feito e durante toda essa vida do Conselho de 102 anos da sua existência. Portanto, sejam bem-vindos. Nós sabemos que muita coisa já foi feita, que nós precisamos avançar, e para que nós possamos realmente acelerar esse processo, é necessário que, dado que nós não devemos diminuir a massa nem o quantitativo de pessoas, nós possamos juntar novas forças, juntar mais forças. Mas não somente juntar mais forças, fazer com que todas elas sejam aplicadas na mesma direção e no mesmo sentido. Dito isso, eu quero parabenizar aos organizadores, dizer mais uma vez sejam bem-vindos, tenham sucesso no evento e contem com o Conselho Nacional da Educação. Muito obrigado. Muito obrigada, nosso querido Lima. Bom, agora convido para a fala final de abertura o excelentíssimo senhor ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Bom dia a todos, a todas. Lima, a próxima vez eu prometo que eu te empresto a nominata aqui. Queria saudar o Dr. Jorge Gerdau, presidente do Conselho de Governança de Todos pela Educação, e seguramente um dos empresários com mais responsabilidade social e mais dedicado à causa da educação. Antes tivesse mais empresários
como você, seguramente a situação da educação seria melhor no Brasil. Mas parabéns pela história e pela dedicação. Queria saudar o presidente do CNE, José Fernandes de Lima, uma instituição tão importante para a educação brasileira. Saudar a Nilene Badeca, presidente do CONSED, o Alessio Costa Lima, vice-presidente da Undime, o Luiz Cláudio Costa, presidente do INEP, a Fátima Bezerra, deputada federal, o Gilberto Garcia, presidente da Câmara de Educação Superior do CNE, o Francisco Cordão, também conselheiro da Câmara de Educação do CNE, o Moza Neves Ramos, um grande parceiro do MEC, conselheiro da Câmara de Educação Básica do CNE, o Francisco Soares, conselheiro da Câmara de Educação Básica do CNE, e todos vocês que estão aqui, representantes, parceiros, professores, educadores, pesquisadores. Acho muito importante esse congresso, e eu vou fazer 5 comentários, exatamente a partir das metas do Todos pela Educação. A primeira meta é toda criança e jovem de 14 a 17 anos na escola. Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola. Eu considero essa meta uma das metas mais importantes para a gente diminuir a desigualdade social e assegurar, a partir da inclusão na educação, especialmente na escola pública, as oportunidades para todos. Portanto, é uma meta indispensável à cidadania, ao desenvolvimento econômico, à melhoria da renda, no mercado de trabalho de todas as pessoas. Qual é o indicador que mede o fluxo, o acesso? Eu diria que um bom indicador é o IDHM. E o que o Índice de Desenvolvimento Humano demonstra nesses últimos 20 anos? Nós tínhamos 85% das cidades brasileiras com muito baixo desenvolvimento urbano há 20 anos atrás, e temos hoje apenas 0,6% dos municípios nessa condição. E, diferente do que muitos periódicos publicaram, o que explica fundamentalmente a melhora do IDHM, que foi um destaque internacional, porque poucos países tiveram o salto que o Brasil teve nessas 2 décadas, ou em qualquer período semelhante da história, do ponto de vista da evolução do índice de desenvolvimento humano. Quer dizer, você sair de uma situação que 85% das cidades estão muito baixo índice de desenvolvimento humano e chegar numa situação 20 anos depois que só 0,6 estão nessa condição e todos os indicadores evoluíram, são basicamente 3. Longevidade, que equivale à saúde, a renda e a educação. O que explicou a melhora do IDHM no Brasil em 20 anos foi a educação, essa velocidade, porque 71% da explicação é a educação, porque é uma média geométrica dos 3 indicadores. Então, a educação explicou 71% da melhora do índice de desenvolvimento humano nesse período. E, basicamente, por quê? Por causa do acesso, por causa da inclusão na escola. Nós tínhamos 34%, por exemplo, das crianças com 6 e 7 anos na escola há 20 anos atrás. E hoje temos 91% nos dados, pegando aí os dados do IDH. Hoje o censo já está um pouco melhor, mas 91%. Então, isso em todos os níveis. Portanto, houve uma evolução muito importante. Nós colocamos 5 milhões de jovens do ensino médio em 15 anos na escola, que estavam fora da escola, o que foi um esforço fantástico do país para poder chegar a essa situação. Então, eu diria que o IDH reflete exatamente essa condição. Temos ainda muito trabalho pela frente. Por exemplo, nós temos 970 mil jovens que deveriam estar no ensino médio e estão fora da escola. E temos 3,5 milhões de jovens que deveriam estar no ensino médio e estão ainda no fundamental. Portanto, nós ainda temos problema no fluxo e temos muito trabalho de recuperação. E temos que ter um cuidado, porque se a reprovação é um sintoma de fracasso da escola, a aprovação automática é outro sintoma de fracasso. Nós precisamos restituir a avaliação. Eu achei muito positivo o que a cidade de São Paulo está fazendo, boletim, os pais discutirem com a escola a avaliação e ter um processo de recuperar a autoridade do professor associado a uma política de reforço pedagógico, porque não é com a avaliação que nós vamos encaminhar, sair da aprovação automática para a reprovação. Não é disso que se trata. Mas a ideia do reforço pedagógico, e colocaria mais uma questão que o Todos poderia levantar com muita força. Nós precisamos fazer uma campanha
e um diálogo com os professores para diminuir as faltas na escola. Não é possível os indicadores de falta que nós temos no país hoje. É verdade que as condições não são as melhores, que os salários não são adequados, que precisa melhorar a segurança na escola, a carreira, mas os índices o que a criança perdeu naquele dia de aula, ela nunca mais repõe. Ela pode ter a mesma aula depois, mas o processo de construção do conhecimento é uma perda irreparável. Então, nós precisamos fazer um diálogo em relação. Inclui em relação a esse diálogo também os períodos de greve, que estão ficando longos demais para o prejuízo que trazem à escola. E, muitas vezes, as manifestações precisam encontrar caminhos mais criativos, porque faz parte do movimento sindical, é o direito de greve, um direito fundamental, e nós lutamos por isso, mas nós temos tido greves muito prolongadas, que os danos são irreparáveis e as crianças não têm como se defender. Então, nós precisamos de um diálogo aberto sobre isso e de um esforço corajoso e coletivo para a gente avançar. Eu colocaria a segunda meta, toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos de idade. Eu vi muitas críticas quando nós fizemos o Plano Nacional de Alfabetização, na idade certa, porque nós definimos até. E alguns faziam questão de fazer de conta que não era até, era aos. E a gente continuava insistindo até. Ou seja, quem puder fazer aos 7, ótimo. Aos 6, melhor ainda. Só que, olhando o Brasil, 15% das crianças não aprendem a ler e escrever até 8 anos pelo IBGE. Nós temos indicadores que talvez sejam ainda mais dramáticos do que esse. E nós temos estados na federação, como Alagoas, que 35% das crianças não aprendem a ler e escrever até 8 anos na escola. Por isso, quando a gente fala até 8 anos no país que a gente vive, é um salto absolutamente extraordinário se a gente conseguir. Nós estamos falando de 7.980.786 crianças. Então, estamos falando de quase 8 milhões de crianças. Para isso, nós estamos dando uma bolsa, uma pequena bolsa, uma ajuda de custo, R$200 por mês, para 310 mil professores. Temos 38 universidades federais trabalhando, 16 mil monitores acompanhando esse esforço. Todo o material da primeira, segunda e terceira série, tanto para o docente quanto para os estudantes, já estão em sala de aula, essa avaliação, e vamos, ao final, agora em novembro, fazer uma avaliação externa para verificar se, de fato, qual foi a evolução que nós tivemos. E o ano que vem nós vamos fazer com 7 e com 8 anos de idade. Então, é um passo importante. Agora, existe uma dificuldade que é anterior ao pacto, que é a educação infantil. Uma criança de uma família letrada tem um vocabulário 3 vezes mais desenvolvido que uma criança de uma família não letrada. A criança não aprende a ler e escrever o que ela não fala. Portanto, se não tiver educação infantil, nós não conseguiremos dar as mesmas oportunidades de alfabetização para todas as crianças do Brasil. Por isso que eu insisto, o até, num país como o nosso, onde as desigualdades no berço são tão grandes, e regionais e sociais, é fundamental para que caibam todos nesse pacto. Mas nós precisamos avançar na educação infantil. Hoje nós estamos demorando 2 anos e meio para construir uma creche. Não há restrição financeira do MEC, a gente libera o recurso. É 6 meses para licitar, 1 ano e 8 meses para construir. Nós fizemos uma mudança no método de construção, uma grande inovação, para poder entregar em 5 a 7 meses uma creche, já com um pregão eletrônico feito, com 20% a 24% mais barato, com as mesmas exigências e certificação de material, e, no entanto, a gente ainda encontra uma série de dificuldades burocráticas para poder inovar na construção e atender a demanda, porque 0 a 3 anos, se eu demorar 2 anos e meio para fazer uma creche, o tempo daquela criança já foi. Então, nós temos pressa para a educação infantil. E nós precisamos entender que é preciso fazer com mais rapidez. Infelizmente, o Estado brasileiro, como nós estamos falando aqui com o Judiciário, com o Ministério Público, estendo isso também ao Tribunal de Contas da União, é preciso um pacto em relação a entender que algumas coisas precisam acontecer mais rápido. Essa é uma das coisas que precisa acontecer mais rápido. Porque a criança que vem de uma família não letrada, se ela estiver na creche, ela vai ter todo um estímulo pedagógico que é indispensável para que o pacto, de fato, seja eficiente e possa aprender o letramento e o domínio das primeiras contas, enfim, e que ela possa atender essa meta tão generosa e importante para o país. Depois, eu queria falar também do ensino médio. Eu já disse os dados, nós temos 3,5 milhões de jovens ainda defasados em relação ao ensino médio, mas temos hoje, nós tínhamos, em 91, 3.700.000 jovens no ensino médio. Hoje temos 8.376.000. Hoje, quando eu digo, é 2012. Portanto, é um salto fantástico.
Só que esse grande fluxo sobrecarregou muito as secretarias estaduais de educação, que são responsáveis por 86% dessa rede. E é o ensino médio o nosso maior desafio hoje. Deste ano, para nós, este ano é o ensino médio. Nós depois queremos, daqui para o ano que vem, focar no ensino fundamental, nos anos finais do ensino fundamental. O pacto trata dos anos iniciais, nós vamos fazer uma política para os anos finais e estamos dando grande prioridade ao ensino médio. Estamos fazendo um grande esforço em relação ao ensino médio. Ampliamos o ensino médio inovador, as escolas com uma jornada estendida de 7 horas, demos um grande salto, ainda este ano, no ensino técnico, profissionalizante, concomitante ou subsequente. Nós lançamos agora o Sisutec, por exemplo, tivemos mais de 750 mil inscrições, que é um ensino técnico, que é muito importante como opção para os que já concluíram o ensino médio. Avançamos no estímulo aos estudantes do ensino médio através do Enem. Vocês imaginem o que é fazer um exame que nós vamos fazer esse ano de 7 milhões e 200 mil inscritos. Nós temos mais de 3 mil grávidas no mês de outubro, 517 grávidas que vão parir exatamente no dia do exame. Então, nós já tivemos um parto ano que vem. Imagina o que é o desafio. Eu estou dando um pequeno desafio, porque nós temos 70 mil pessoas que precisam de um tratamento especial, que vai desde, por exemplo, de um jovem que só mexe o pé e vai fazer o Enem, precisa de um computador especial, 15, 14 que são surdos e cegos, que precisam de um tratamento muito especial, braille, ledor, letra ampliada, libras, leitura labial, enfim, mobilidade, todo tipo de exigência que a gente tem que fazer, aquela prova e aquele equipamento e aquele apoio, chegar para cada uma dessas pessoas em 15.500 locais de prova. Nós mais do que dobramos o número de corretores, estamos com 9.500 corretores das redações, diminuindo a discrepância nas 5 competências para 100 pontos cada uma delas. Portanto, nós estamos avaliando que mais da metade das provas irão para o 3º corretor independente este ano. Aumentamos o período de formação e treinamento dos corretores para poder encaminhar um bom resultado nesse que já é o 2º maior exame do planeta. E por que o Enem é o que é? Porque é uma grande porta que nunca foi aberta para a maioria dos jovens do Brasil. Quer dizer, uma porta que hoje 25% das vagas de todos os cursos das universidades federais serão para os estudantes da escola pública. E, apesar de todo o preconceito, aqueles que combateram a ideia que eles poderiam ter as mesmas oportunidades, têm que discutir que o resultado dos últimos Enem demonstra que a dispersão de nota entre os alunos cotistas e não cotistas é muito pequena para as áreas mais concorridas. Estou falando de medicina, engenharia, física, matemática, o que vocês quiserem. A diferença tem dado entre 2%, 3%, 4%. Portanto, toda escola pública pode, sim, ser uma boa escola. E se é verdade que a média da escola pública é abaixo da escola particular, o topo da escola pública é de excelente qualidade e concorre muito próximo ao que é o setor privado. E o desempenho desses alunos na universidade, como aconteceu no ProUni, muitas vezes é superior aos que lá estavam, porque eles nunca tiveram a oportunidade que vão ter. Nós temos que fazer bolsa de assistência, porque muitos são pobres, não tem como permanecer 5, 6 anos na universidade, especialmente os cursos mais longos. Temos que fazer tutoria, acompanhamento pedagógico para reforçar as áreas de maior deficiência, mas temos as cotas, temos 1.200.000 bolsas do ProUni, 1 milhão de contratos do FIES, e ainda assim, desses 7.200.000, só tem vaga para 1.700.000. Mesmo tendo expandido em 150% as matrículas do ensino superior na última década, nós temos muita gente que não tem como acessar, porque nós, com toda a expansão, com o FIES, com o ProUni, com o setor privado e público, com o REUNI, com a expansão das vagas nas universidades federais, institutos federais, nós ainda não temos como absorver toda essa demanda explosiva e muito bonita pela educação. Por isso, o Pronatec. Nós vamos fechar esse ano com 5 milhões de matrículas no Pronatec. Ensino técnico profissionalizante, ensino tecnológico, e nós temos que entender que hoje, com essa taxa de desemprego de 5,6%, que é menos da metade da Europa, que o mundo está reduzindo o salário, reduzindo os direitos e aumentando a competitividade, reduzindo o custo do trabalho. O Brasil está mantendo emprego, aumentando o salário e preservando os direitos. Portanto, nós só temos como ser competitivos se nós investimos muito em educação, inclusive em educação técnica e profissionalizante. Não é a única opção do jovem do ensino médio, mas é uma opção que 5 milhões de trabalhadores e jovens querem hoje. Portanto, há um certo preconceito acadêmico no Brasil ainda com o ensino tecnológico, com o ensino técnico, com o ensino profissionalizante,
É só olhar a situação real do que é esse país e a importância que esse programa tem em termos de abrir oportunidade para o trabalho, para melhorar o salário, para ter mais perspectiva de carreira. E eu convido, quem ainda não pôde, a assistir às formaturas do Pronatec para ver o tamanho do entusiasmo e da felicidade de muitos trabalhadores, de muitos jovens que querem estudar. Há uma imensa demanda por educação no Brasil. A educação é a segunda prioridade, mas é a política pública de serviços mais bem avaliada pelo povo brasileiro. Ela é as duas coisas já. É a segunda prioridade em termos de demanda de melhor e é a política mais bem avaliada. Eu queria terminar, e 78% dos jovens ali, com 18 anos, já terminaram o ensino médio. Quer dizer, o fluxo está melhorando muito. Está melhorando de forma bastante expressiva. Por último, eu queria falar do investimento em educação. Nós estamos longe de ter uma compreensão do que realmente é o desafio do investimento em educação no Brasil. Basta ler hoje os principais jornais do país, ninguém deu matéria com destaque sobre a aprovação dos royalties para a educação. Nenhum jornal. Afinal, a maioria dos jornais não tem nem matéria sobre esse assunto. Mas a história vai mostrar que foi um equívoco, do ponto de vista, da minha visão, do que é a cobertura jornalística. Eu até entendo que talvez a notícia boa para a imprensa seja a má notícia. Eu acho que é parte da cultura jornalística de estar sempre cobrando o Estado, e é bom que tenha uma imprensa livre, cobrando, fiscalizando, mas tem questões que são relevantes historicamente. Quando um país, só olhar para a história do petróleo e ver o que aconteceu com os grandes produtores de